De oração. Querido Deus, mais uma vez pedimos, Senhor, fala conosco através da ministração da palavra do Senhor. Toma o teu servo, ó Espírito Santo, para que ele possa falar aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, e que esta palavra venha entrar no nosso coração e produzir frutos. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, com alegria, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar a gentileza de já estarem de pés e convidá-los ao texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro e único livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 9 a 11. Enquanto vocês encontram Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, eu quero agradecer ao Senhor Deus pela bênção de estar aqui, pela oportunidade honrosa de mais uma vez estar junto de vocês, servindo a esta igreja, um rebanho tão numeroso, uma igreja tão acesa pelas brasas do Espírito Santo. É um prazer poder rever em perfeita saúde o pastor Álvaro, que sempre que tem a oportunidade nas convenções de ouvi-lo, eu me assento com muita satisfação para fazer isso. Deus seja louvado pela vida do pastor Álvaro Sanches, bem como todo o ministério que está o ladeando na obra de evangelização pertencentes a esse campo. Todas as igrejas, seja aqui no nosso estado, bem como também fora dele. Cumprimentando o pastor Álvaro e aos seus companheiros de ministério, eu cumprimento a liderança da UMADUC, e eu vou ganhar tempo fazendo isso no nome do pastor Éder mesmo, né? E do pastor, do irmão, o senhor é o que? É pastor? Vai recebendo unção. Pastor Anderson, estou profetizando para o futuro, tá, pastor Alvo? Deus seja louvado pela vida desses dois servos de Deus. Muito obrigado pela gentileza de me receberem aqui mais uma vez. Eu estou muito feliz e eu quero, por último, cumprimentar o João Paulo, que sempre tem tido paciência comigo. Eu até perguntei para ele hoje se ele queria ter a desagradável companhia na hora do almoço. E ele falou que eu podia almoçar sozinho, que ele não queria minha desagradável companhia, não. Então, eu quero, na pessoa do João Paulo, cumprimentar vocês, jovens da UMADUC. O irmão acabou de dizer, somos todos... Como é que é? Somos todos... Me permitam fazer parte dessa história junto de vocês. É um prazer. Atos, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 9 a 11, e posteriormente os irmãos têm liberdade para se assentarem. Diz assim o texto da palavra de Deus. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, o que eles disseram? Gente, é muita gente para pouca voz. O que eles disseram? Olhe para quem está do seu lado e diga, Jesus está voltando. Podeis tomar assento. Meus irmãos, eu sinto o peso da responsabilidade de pregar para vocês aqui esta noite. Eu prometo que eu vou ser o mais breve que posso. Contudo, eu quero muito, o máximo da sua atenção. Existem duas razões pelas quais
eu reitero que preciso da sua atenção. Em primeiro lugar, porque eu tive uma experiência em setembro do ano passado, em uma viagem de Ipatinga para Confins, com um grupo político. Em segundo lugar, porque ontem eu estava em Brasília e fui aleatoriamente andando por Brasília. De repente eu parei no museu, entrei no Museu Nacional e presenciei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês rapidinho antes de começar a pregar. Depois saí de lá e entrei na Biblioteca Nacional e eu presenciei novamente algumas coisas que eu preciso dizer para vocês aqui. A primeira coisa que eu vivi em setembro do ano passado foi viajar com um grupo político, e esse grupo político eram os administradores de campanha do candidato que se colocou à disposição da população, se dizendo ser capaz de presidir o Brasil por mais uma vez. Vocês sabem de quem eu estou falando. Eu cheguei no aeroporto de Ipatinga, como costumeiramente tenho feito todas as manhãs em finais de semana, e me deparei com muita gente de camisa preta. Eu imaginei que era só mais um grupo de músicos, como é muito comum a gente ver produção, né? Camisa preta, produção. Só que daí a pouco eu percebi que era muita gente, não era apenas um grupo musical. E quando eu fui entrando para a fila de embarque, eu me dei conta de que eram os organizadores da campanha que estiveram em Ipatinga na última sexta-feira anterior à eleição do primeiro turno. Eu sinceramente fiquei me perguntando por que da experiência. Como eu sou diamante na companhia, não conseguiram me expurgar do voo, né? Foram obrigados a me deixar dentro do voo, mas parece que eles fretaram o voo, porque além de mim havia só mais uns 3 passageiros que não pertenciam a esse grupo. E o que houve? Na fila de embarque, eu pude ouvir um deles dizer para o taxista do lado de fora, que é lá o aeroporto de Ipatinga, quem não foi, deve ser do tamanho de baixo dessa galeria aí no máximo. E ele gritou lá de dentro assim, você caiu do céu aqui hoje. Como anjo de luz você veio, caindo do céu para me ajudar. Quem acha muito comum essa expressão, não leva em consideração, mas eu espiritualizei, embora não sou de espiritualizar nada não. Mas aquilo me chamou a atenção, eu olhei para esse indivíduo e percebi que ele era um satanista, de imediato. Ele estava adorando a sua divindade. E eu comprovei isso nos próximos instantes, quando estávamos entrando já lá no raio-x. Ele estava na minha frente, esse senhor, e ele, quando foi passar pelo raio-x, colocou o celular na bandeja, e o celular tá que chega a mensagem. E aí eu lá vou passando, junto com ele, né, atrás dele, uns 3, talvez na minha frente, antes dele, e aí eu escuto a moça do raio-x dizer para ele, seu celular não para de chegar mensagens. E aí eu ouço em alto e bom som aquilo que eu já desconfiava a princípio. Agora, comprovadamente, ele diz para que todos naquele ambiente ouçam, é que eu acabei de mandar uma mensagem para o diabo, que será recebida nas profundezas do inferno. Eu entrei naquele voo com vontade de não embarcar, porque sinceramente eu cheguei a pensar que se aquele fosse o dia do juízo de Deus, eu não queria estar naquela aeronave para ser sentenciado junto ao juízo. Pensei em não embarcar, mas de repente eu, olhando aquelas pessoas ao meu redor, procurando luz na face de uma delas, não encontrei. Também não encontrei coragem para pregar para uma delas, como sempre tenho feito para quem senta do meu lado em todos os voos que estou. Dou um dos meus livros de presente e prego o evangelho para todos que se assentam do meu lado. Eu não achei espaço, eram satanistas, a maioria deles satanistas declarados. Quem era homem de verdade, uma exceção. Quem era mulher de fato, uma exceção. A maioria, a orientação sexual era homoafetiva. Eu fiquei no meio daquele povo e eu fiquei me perguntando muito tempo por que Deus permitiu eu viver aquilo.
Eu fui pregar em Campo Belo do Goiás, lá na divisa com Tocantins e a Bahia. Cheguei lá, quando eu estava subindo para o púlpito, o Espírito de Deus falou comigo: lembra da expressão daquele homem? E eu me recordei dele dizendo: eu mandei uma mensagem para o diabo, e será recebida nas profundezas do inferno. Deus falou na minha alma: agora você vai mandar uma mensagem para a igreja, para que a igreja entenda o que eu estou planejando nos céus. Aquilo mexeu comigo. Só que passou. Na semana seguinte eu fui para a Europa, vivi várias experiências em alguns países que estive ministrando, em 2 escolas bíblicas. A experiência de estar na Europa me fez apagar aquela lembrança da minha memória. Só que ontem, quando eu estava em Brasília, eu entro na escola, na Biblioteca Nacional, e me deparo com livros, todos eles fazendo apologia à ideologia de gênero. A maioria dos livros que ali estavam falavam sobre a democracia, mas dentro de uma desconstrução. Eles querem descolonizar, é isso que estava escrito na maioria daqueles livros. Procurei na fileira de religião, no acervo, que é muito grande, com milhares e milhares de livros, e encontrei apenas 3 livros de cunho evangélico. Um do Billy Graham e outros 2 que a gente nem sabe quem é de fato. E aí, eu saí de lá, porque esse foi o primeiro ambiente que lá eu troquei o espaço, eu fui na biblioteca primeiro e entrei no museu. E aí sim eu apavorei. Eu vou contar uma coisa para vocês que ontem me chocou e fez a minha cabeça até doer. E aí eu vou entrar no texto para pregar e vocês vão entender o que eu quero falar. Quando eu entrei no museu, eu já estava assustado com o que vi na biblioteca. Tinha um som de uma risada diabólica aterrorizante. Eu olhei para um telão do museu, havia pessoas rindo de quase virar para trás, mas uma risada diabólica assustadora. Aquele som ecoava dentro de todo o ambiente. E eu fui caminhando por dentro do museu, e quando eu olhei na primeira exposição, eu vi imagens de relação sexual expostas para que crianças possam ver. Caminhei um pouco mais adiante, vi imagens de representantes políticos, entre os quais aquele que está no poder executivo desse país. Caminhei mais um pouco e vi aquele, como se fosse uma saia gigante de capim, que usam muito nas religiões afrodescendentes. Eu não sei se vocês já viram isso em YouTube, quando filmam lá na África, as pessoas entram debaixo daquilo e aquilo gira, né? Dizem que é o diabo que está lá, eu tenho lá minhas dúvidas se é o diabo mesmo. Para mim tem alguém lá dentro fazendo aquilo girar. Já viram isso na internet? Estava lá bem pendurado. E aí eu caminhei, quando eu estou saindo, eu vi alguns sacos de pano de chão pendurados numa parede. Cerca de 12 sacos. Uma expressão muito grande da religião afrodescendente, e escrito de todo tamanho: proibido tocar, na exposição. Só que eu sou meio curioso demais. E se vocês quiserem tirar prova, eu posso até colocar no final aqui, para vocês entenderem o que eu vi. Aí sim eu entendi que Deus está me permitindo ver essas coisas, não é à toa. Existe uma razão pela qual Deus está me permitindo ver isso. E eu não posso fugir da realidade. Como ministro do Evangelho, eu tenho que encarar isso. Não dá para fugir. Eu cheguei em cima do primeiro pano, primeiro eu olhei se tinha segurança de um lado, olhei se tinha segurança do outro, um pano aberto, por que não vou olhar lá dentro? Aí eu cheguei bem perto assim, ó, e puxei só a pontinha. Quando eu puxei a pontinha, o meu corpo arrepiou todo e veio um cheiro de enxofre. Era um boneco do Zé Pilintra dentro daquele pano. O meu corpo arrepiou todo e eu clamei pelo sangue de Jesus, porque o ambiente se transformou. Eu fui no próximo boneco e o amigo que estava comigo dizia: não pode mexer. Eu abria o outro, lá estava um despacho. Eu abri o outro, um outro elemento, aqueles instrumentos de barra, onde se corta a cabeça da galinha para pôr o sangue. Tudo enquanto é tipo de imundície. Na minha mente, só passou a seguinte coisa: o diabo já está sendo adorado
para que Ele ceife muitas vidas no carnaval, para que Ele arrebente com muitos jovens no carnaval. E Deus só me permitiu vir aqui para me visualizar e compartilhar com a igreja que não é tempo de festejar com glamour, porque somos evangélicos pentecostais. É tempo de desembanhar a espada sem medo, porque mais forte é aquele que está conosco. E hoje eu quero glorificar a Deus, porque o diabo já perdeu e faz algum tempo. Só que tem uma coisa, eu estou contando isso aqui para vocês entenderem qual é a dimensão espiritual que eu estou precisando mergulhar nela. Finalizo a minha introdução para dizer por que é que eu vou pregar sobre o que vou pregar, dizendo que hoje à tarde eu passei por um sono. E quando eu acordei soluçando em desespero, porque uma voz assustadora tentava me prender com correntes numa mão e com correntes na outra mão. E eu lutava para me soltar, olhando para aqueles seres espirituais da maldade, dizendo: me larga em nome de Jesus. Eles não largavam. Eu repeti a expressão de Miguel, dizendo: que o Senhor te repreenda, Satanás. E eles não largavam. Eu clamava para Jesus, dizendo: Jesus, há poder no seu sangue, repreende essa legião de demônios. E eles não largavam. Até que por fim eu senti uma paz chegando, como se Jesus se aproximasse. E as correntes se quebravam das minhas mãos. E eu acordei glorificando a Deus, porque no mundo espiritual, através desse sonho, eu já sei o que Jesus vai fazer aqui essa noite. Antes de eu começar a pregar, levante só uma das suas mãos e não abaixa, por favor. Repita comigo: Senhor Jesus, passe em revista nesse ambiente, queima, quebra e destrói tudo aquilo que quer impedir o teu agir entre nós. Se você crê que Deus já começou a fazer, agora sim, com mais leveza, porque eu estava sentindo peso para contar isso, agora eu vou entrar no texto. Repita comigo: o caminho reverso. Esta é a mensagem que eu vou pregar. Para ficar mais claro, vamos assim: do cenáculo ao sepulcro, do sepulcro ao cenáculo, do cenáculo ao céu, do céu ao cenáculo. Vamos caminhar com Jesus por esse ambiente? Vocês estão comigo aí, sim ou não? Eu vou terminar aqui no texto, mas eu vou fugir dele agora, porque eu vou terminar nele para fazer o caminho reverso. Aqui Jesus está subindo para o céu, então ele está indo do cenáculo para o céu. Entre essas 6 expressões que eu me utilizei, do cenáculo para o sepulcro, do sepulcro para o cenáculo, do cenáculo para o céu e do céu para o cenáculo, só falta uma para cumprir: só do céu para o cenáculo de novo. Deus primeiro prenuncia no Antigo Testamento, depois ele anuncia através de João. No Antigo Testamento ele prenuncia desde o Gênesis, quando o animal morre, e para cobrir a nudez de Adão, a morte desse animal trouxe essa certa justificação para a nudez de Adão. Aqui o animal morto já traz uma indicativa. Em Gênesis 3,15, novamente um prenúncio. De Gênesis 3,15 para frente vai ficando cada vez mais claro que Jesus é o Cordeiro de Deus. Por Abraão, nós vemos a tipificação do Cordeiro. Dali para cá, por ocasião do ministério de Moisés, dentro do governo teocrático, nós vemos o Cordeiro sendo apresentado. Posteriormente, o Cordeiro está presente em todos os cultos que estão sendo entregues a Deus, porque culto, como eu disse na ocasião anterior que estive com vocês, era relacionamento, mas agora é entrega. Então o cenáculo, que aqui está representado no texto, que está lá no Antigo Testamento também por essa representatividade, era um ambiente onde o Cordeiro era entregue. Jesus, ele é prenunciado no Antigo Testamento como o Cordeiro que viria.
No Novo Testamento, João o anuncia, agora não é mais prenúncio, é o anúncio. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o prenúncio foi feito, o anúncio foi feito, e agora só resta a conclusão, porque para toda obra existe projeção, existe execução e existe conclusão. No Antigo Testamento Deus mostra o seu plano. No Novo Testamento a gente vê Jesus executando o plano de Deus no madeiro. E agora Jesus vai concluir esse plano quando ele voltar para buscar a sua igreja. O prenúncio feito, o anúncio também, resta-nos tão somente a conclusão. Se agora a obra está basicamente concluída, o que resta agora é tão somente a igreja continuar dizendo Maranata, para que as coisas se concluam. Mas entendam uma grande verdade: para que Jesus chegue no cenáculo novamente, ele vai para o cenáculo em uma primeira ocasião, do cenáculo ele vai para o sepulcro, e depois que vence o sepulcro é que ele volta para o cenáculo para ascender aos céus. Se você quiser caminhar comigo nessa verdade bíblica, e se Jesus de fato é o teu Deus, e você não tem nenhuma dúvida quanto a isso, eu já quero te antecipar que você pode se emocionar comigo nesta mensagem. Caso você chore, ninguém te considere um menino, é apenas a tua fé sendo exposta pela gratidão da salvação que Jesus executou no madeiro. Eu vou pregar hoje sobre a crucificação de Cristo, no modelo exato da plenitude da vontade de Deus. Jesus veio na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. Na verdade ele foi dado como a remissão dos nossos pecados, Apocalipse 13:8, antes da fundação do mundo. Mas para mim não ficar preso dentro da ideia da encarnação do verbo, vamos caminhar já lá para o finalmente, quando Jesus está no último culto, celebrando a última ceia em uma quinta-feira à noite. A Bíblia que ele chama Pedro e João, quem está me ouvindo diz amém. Amém. E diz para eles irem na frente e preparar um ambiente da ceia. O ambiente é a sala de um homem que está com um cântaro d'água na cabeça, identificando o ambiente. Aqui sim, cenáculo, sala grande, ambiente de refeição. Jesus está mandando que prepare esse ambiente para ele chegar. Quando ele chega, a Bíblia diz que ele vai ministrar a sua última mensagem. Acompanhe meu raciocínio, por favor. Quando ele vai pregar, ele não dá aulas teóricas, ele começa na prática, para depois fazer a alusão da teoria. Ele pega uma bacia d'água, um pano, põe os discípulos assentados em volta de si, como um anfitrião da festa. Ele vai se assentar no eixo, vai ter gente de um lado e do outro, e na ponta vai estar aquele que tem a obrigação de lavar os pés de todos aqueles que se assentavam. A mesa não tem lugar de destaque a não ser para o anfitrião. Ninguém se assenta em cadeira, todo mundo se assenta no chão. A maneira com a qual eles se assentavam era sempre com o pé para trás e com o joelho para um lado. Significa dizer que eles estavam basicamente bem posicionados para que os seus pés fossem lavados. Os pés não eram lavados à toa, havia uma visão cultural judaica que era para trazer um relaxamento e paz interior no momento da refeição. Diz a Bíblia que diferentemente do que se esperava, que é que quem estava sentado na ponta lavasse os pés dos demais, Jesus não na teoria, mas na prática começa a pregar. Com a bacia d'água e com o pano na mão, ele vai lavando os pés de cada um dos discípulos. Quando ele chega no último, o texto bíblico diz que Pedro se opõe, porque Pedro basicamente está dizendo para Jesus: eu é quem deveria ter lavado os pés de todo mundo, mas o Senhor assumiu o meu lugar. Porque quando se olha para a geografia do texto, a impressão que se tem é que Pedro está de um lado e Judas do outro. Quando Judas vai se levantar, aí sim João se aproxima para ficar mais perto. Pedro já tinha se levantado nesta hora, porque ele comete 3 equívocos gigantescos. Primeiro ele diz que não permite que seus pés sejam lavados. Jesus diz: então não tem parte comigo. Aí ele diz: então dá um banho no corpo inteiro. Jesus diz: se estivesse limpo não havia necessidade de se lavar. Aí ele se afasta e Jesus diz: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro interrompe mais uma vez e diz: Senhor,
os 11 aqui vai te abandonar talvez, mas eu quero dizer para o Senhor que eu estou contigo até o fim. Jesus repreende ele mais uma vez, dizendo: hoje ainda, vai ser daqui a pouco, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Jesus continua pregando. Eu estou falando da última ceia, do último sermão, da última pregação. Ele diz: não vai só me negar não, tem um no meio de vocês que vai até me trair. Aí Pedro, que já tomou 3 pancadas e não sabe mais o que fazer, ele se recolhe, olha para João, que agora já está deitado no colo dele, esperando a oportunidade de continuar adorando. Pedro encara João e diz: dá uma olhada aí, vê aí quem é que vai trair, porque negar ele já falou que sou eu. E aí Jesus diz: aquele que eu molhar do bocado e esse comigo do prato comer, esse há de mim trair. Quando Judas percebe, Jesus fita os olhos e diz: fazes logo o que tendes de fazer. Judas se levanta, Tomé se apresenta, e Tomé se apresenta depois. Quando você lê o capítulo 13 do Evangelho de João, acontece todos os fatos que eu narrei. Do capítulo 14 adiante, começa a acontecer esses outros fatos que eu vou narrar agora. Pedro começa a se perturbar nos últimos versículos do capítulo 13, e quando Jesus visualiza a perturbação de Pedro, ele entra no capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso. Ele não disse o seu, porque Jesus entendeu que a perturbação de Pedro poderia passar para outras pessoas, porque culto funciona assim: se você senta perto de um crente perturbado, ou você leva a sua inspiração de adoração para que ele transforme o ambiente e passe a ser um adorador tanto quanto você, ou você, deixando de adorar, vai ser influenciado por ele, vai ser perturbado tanto quanto ele está. Jesus olha para Pedro e diz para todos que ali estavam: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito. Porquanto vou vos preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Quando Jesus termina de dizer isso, Tomé se levanta, olha para Jesus e diz: Senhor, o Senhor está falando que vai, que tem casa pronta, um monte de coisa acontecendo, mas até agora o Senhor não mostrou por qual caminho a gente deve passar. Jesus responde para ele, a pergunta dele é no verso 5, a resposta de Cristo é no verso 6. Oh Tomé, você está olhando para o caminho, rapaz. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem. Olha que coisa linda, pastor Álvaro. Não é ninguém vai. Jesus não está mandando os discípulos irem, Jesus está mandando os discípulos virem. Se fosse para eles irem, o caminho era desconhecido, mas Jesus não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai. Evangelho não é mandar você ir, evangelho é te convidar para vir. Como diz Luiz Hermínio, o evangelho não é a porta de saída, o evangelho é a porta de entrada. O amor e a graça de Deus não te coloca para fora, te puxa para dentro. Aí ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois de Jesus pregar essa rápida mensagem, com esses gestos, com essa prática, com essa teoria dos princípios do reino dos céus, a Bíblia diz em Mateus 26:30 que ele termina a ceia, e não termina como costumeiramente terminava, que era celebrando como os judeus celebravam desde o início. Ele muda os princípios, mas compõe uma cultura, que é uma cultura judaica, que tem princípio cultural dentro de uma liturgia, que é um protocolo que não pode ser negado, que não pode ser deixado. Esse protocolo precisa ser seguido. E aí ele canta um hino. Jesus cantou um hino no versículo 30 do capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, e está escrito lá assim: tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Aqui começa Jesus saindo do cenáculo e caminhando em direção ao sepulcro. E quem gosta de ouvir uma porção da palavra de Deus, diga amém. Não perca atenção, vai ser rápido. Jesus vai cumprir na risca um protocolo. Qual hino que Jesus cantou, pastor? Eu não sei. Mas pastor, o senhor disse que ele cantou um hino. Sim, e essa foi uma pergunta que ecoou nos meus ouvidos por muito tempo. Até que em março do ano passado, eu lá em Jerusalém, tive a oportunidade de ministrar dentro do jardim do Getsemane. Nós éramos alguns pastores, cada um foi designado para pregar em um ambiente. Caiu por sorte que eu falasse lá no jardim do Getsemane. Aí depois que eu acabei de ministrar, nós caminhamos por onde Jesus caminhou, desde o jardim de Getsemane até no Gólgota. E o tradutor e o guia que estava conosco, que fala em 5 idiomas, e ele é judeu, ele tem um conhecimento tão vasto que eu não me aguentei. Como eu disse para vocês, eu sou curioso. Eu cheguei para ele e disse: diga uma coisa, há quem diga que Jesus cantou o hino do Salmo 118 na celebração da última ceia. O que você tem a me dizer quanto a isso?
isso, ele disse: por certo foi realmente o hino do Salmo 118, porque se segue a cultura assim até os dias de hoje, desde os dias de Moisés. Aí eu fiquei me perguntando, será qual foi a estrofe que Jesus cantou? Aí eu pensei, pode ser que ele tenha cantado a expressiva: esse foi o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Só que tem um detalhe, não é só esse texto que está dentro do contexto do Salmo 118. Existe um versículo que chama a minha atenção. Quem me ouve diz amém. Diz o texto: atai a vítima do sacrifício até as quatro pontas do altar. Olha bem aqui para mim, por favor. Se Jesus quer cumprir na risca toda a profecia, ele tem que seguir a orientação de Paulo quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha o que Paulo disse: de sorte, meus amados irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo. Teoria do que é nós, um ser que mesmo sendo maior, decidiu ser menor, para um propósito definido, e em forma de homem foi obediente até a morte, morte de cruz. Eu me pergunto, o que é que Jesus obedeceu? O Pai? O que é que Jesus obedeceu? Os sacerdotes? O que é que Jesus obedeceu? A cultura? Não, ele obedeceu às profecias. Do cenáculo até o sepulcro, 25 profecias se cumprem, e Jesus tem que cumprir cada uma delas para seguir o protocolo judaico na risca. Quem ama Jesus, fita os olhos em mim, não perca a mensagem agora. Para Jesus cumprir na risca cada uma dessas profecias, era necessário que ele cumprisse um princípio dentro da liturgia judaica, que era de levar o sacrifício até o altar. Só que Jesus não tinha um altar, e só podia fazer isso o sumo sacerdote. E a pergunta que eu faço aos senhores é essa: se ali não tinha um altar e muito menos um sumo sacerdote, como é que Jesus cumpre isso na ausência também do sacrifício? É porque você ainda não leu a doutrina tridimensional. Na doutrina tridimensional a gente aprende muita coisa, e entre as coisas que a gente aprende, uma delas é esta: Jesus é o altar. Paulo disse que ele se fez altar em nosso lugar. O anônimo escritor aos Hebreus disse que ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então altar e sacerdote ele mesmo já é, porque Jesus é profecia, profeta e cumprimento. Aí só falta o sacrifício. Mas não é que João, quando viu ele na fila do batismo, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é profeta, profecia e cumprimento. Jesus é altar, sacerdote e sacrifício. É tudo nele mesmo. Tudo vem dele mesmo. É lindo isso aqui. Olhe para mim aqui, por favor. Então, para ele cumprir nele mesmo, ele dá conta de cumprir. Mas existe uma linha profética a se seguir. Qual, pastor? O sumo sacerdote, auxiliado por mais 11, numa coluna de 12, tinha que sair do átrio com um sacrifício já degolado. As roupas dos sumos sacerdotes precisavam estar salpicadas de sangue. A escala de 12 tinha que acompanhá-lo, mas não todos. 8 entrava no átrio e 3 no lugar santo. Só que o sumo sacerdote ia sozinho até o santíssimo lugar. Lembra da ceia lá no cenáculo? Tudo começa no cenáculo. Ele olha para Judas e diz: ô Judas, vocês 12, comigo somos 13, então quer dizer que está passando, não dá conta. Por favor, vai fazer logo o que você tem que fazer, porque comigo tem que chegar lá só 12. Quando Judas levanta, diz a Bíblia que ele termina o culto com uma música. Não teve bênção apostólica.
E depressa ele já diz: vamos todo mundo para o Monte das Oliveiras. Lá vai Jesus. Quando ele entra no átrio, ele deixa 8 para trás, chama Pedro, Tiago e João e diz: vocês já alcançaram um nível hierárquico superior, vamos entrar comigo no lugar santo. Quando ele chega no lugar santo com os 3, cumpre-se mais uma vez dentro da liturgia cultural, dentro da visão pascual, outra ideia, porque o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar se tivesse alguém vigiando do lado de fora. Não é que Jesus olha para Pedro, Tiago e João e diz assim: velai comigo, porque eu vou um pouco mais adiante. Aí alguém vai dizer: pastor, o senhor errou, porque Jesus não tinha uma esponja, Jesus não tinha um cutelo, Jesus não tinha um cordeiro, e o sumo sacerdote só entrava no santíssimo lugar se ele aspergisse bastante sangue de cordeiro nas suas vestes. Ah é? Jesus não tinha uma esponja, não tinha um cutelo e não tinha um cordeiro, mas ele era o cordeiro. Aí ele vai na presença do Pai e começa a orar. Os seus polos capilares começam a se dilatar, e diz a Bíblia que gotas de sangue começam a submergir na flor de sua pele. Ele está todo cheio de sangue e está falando com o Pai: esse cálice é amargo, se for possível, tira ele de mim. Mas o Deus presciente, o Deus onisciente, o Deus eterno, que não vê só o momento, está no plano da eternidade, porque Ele é o alfa no princípio, mas é o ômega no fim. Ele contempla a angústia da minha e da tua alma, e devolve a fala em retórica: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus se levanta do ambiente. Por 3 vezes ele repete a cena. Ele desce do ambiente. Quando ele está saindo do jardim do Getsêmani, dentro do Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Judas beija sua face. Uma profecia se cumpre: aquele que se assentou na mesa comigo levantou o seu calcanhar contra mim. A Bíblia diz que Jesus vai ser entregue, e ele vai para a casa de Anás e Caifás. E alguém vai dizer: pastor, o senhor errou de novo, porque a vítima tinha que ter tinha que ser atada nas 4 pontas do altar. E quem foi que falou com você que Jesus não se permitiu ser atado nas 4 pontas do altar? Acompanhe meu raciocínio, por favor. Diz a Bíblia que Jesus vai passar a noite sendo julgado por Anás e Caifás. Uma problemática da religião que perdurou até os dias de hoje. Fizeram da igreja naquele tempo um patrimônio familiar, porque sumo sacerdote era só um, mas estava tudo em casa mesmo, tinha 2. E aí eles vão julgando conforme a sua própria percepção espiritual, que Jesus não é o Filho de Deus e que ele deve ser condenado. Pela manhã apresentam ele para Herodes, mas uma profecia se cumpre. Lá vão conduzindo a ovelha muda à presença do matadouro. Estão levando Jesus à presença de Anás e Caifás, ou melhor dizendo, à presença de Herodes por Anás e Caifás. Jesus lá vai calado, não fala nada. Quando chega em Herodes, Herodes diz: isso não é da minha ossada não. Mandem para Pilatos, resolve com ele. Ou melhor dizendo, mandem para Herodes, resolve com ele, porque ele está aqui na região, então ele tem uma hierarquia superior à minha, ele vai dar conta de resolver. Só que ele também não resolve. Aí eles levam Jesus até Pilatos, devolve para Pilatos. Pilatos diz: se Herodes não resolveu, não tem como eu resolver. Vamos fazer o seguinte: coloca aqui um criminoso, coloca ele também. E aí tem gente que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Essa é uma grande mentira. Uma grande mentira. Gritaram para crucificá-lo. Agora acompanhe rapidinho meu raciocínio. Pegaram Jesus e levaram para a sala do tronco, para a sala do castigo. Se isso aqui não te emocionar, reveja seus conceitos. Você pode ser qualquer coisa menos crente. Pegaram Jesus, 2 bárbaros, amarraram ele no toco central e desferiram 39 menos 1, a quarentena
de golpes de azorrague. Eu sei que você já sabe, mas vale relembrar que azorrague é um chicote cuja haste é de madeira, com ponta de couro de cordeiro trançado. Em cada ponta de couro tinha pedaço de chumbo e de osso quebrado. Quebraram Jesus no pau, é a expressão de nós mineiros de cá. Deram uma coça bem dada, a ponto dele ficar desfigurado. Mais uma profecia: se olhássemos para ele, beleza nenhuma nele veríamos. E aí Jesus se levanta depois de ser golpeado por várias vezes. Alguém olha para ele e diz assim: mas não é o rei? Se é rei, cadê a coroa? Aí vão pegar uma coroa de espinho de madeira de acácia. A madeira de acácia é rígida, porque é uma madeira africana, tem rigidez tal como ferro fundido. O seu diâmetro pode chegar a 10 centímetros, a sua perfuração pode atingir até ossos, por causa da rigidez dos espinhos. Aí vão colocar essa coroa na cabeça de Jesus. Me entenda bem, por favor. Como a coroa não quer entrar, diz o texto, está no texto, que ainda bateram com uma cana na cabeça dele, para a coroa acoplar no seu couro capilar. Eu não consigo ver outra coisa a não ser sangue jorrando pelo globo ocular, pela narina, misturando na saliva, na cavidade bucal, pingando no queixo, correndo na face, na nuca, jorrando muito sangue. Aqui embaixo ninguém está entendendo nada, Anderson, mas a eternidade está sinalizando uma verdade. Qual, pastor? Sangue na primeira ponta do altar. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Pegaram a haste horizontal do madeiro, colocaram nas costas de Jesus e fizeram ele caminhar por uma via chamada Via Dolorosa, cerca de 600 metros. Eusébio diz que essa haste horizontal poderia pesar entre 32 e 58 quilos. Sinceramente, na minha opinião, muito mais pesada do que isso, porque Jesus carregava sobre si o peso do pecado de quase 8 bilhões de pessoas que existem no mundo. E não é que ele pega a cruz e vai. Eusébio pontuou 14 paradas. Tem o sinal das 14 quedas de Jesus. Que ele caiu pela Bíblia, nenhuma eu posso afirmar, mas que ele sentiu necessidade de ser ajudado, uma só. Pelo menos uma a Bíblia deixa registrado, porque Simão Cirineu vai ajudar. Isso aqui mexe comigo, pastores, porque Jesus não desistiu do peso da cruz, mesmo não aguentando carregá-la sozinho. Ele põe a cruz nas costas, como se dissesse: está pesada, mas eu não desisto. São 600 metros subindo o Gólgota, mas tem um propósito por trás disso. Se cai 1 ou 14, eu não quero nem saber, pode ser até 1 milhão. O importante é que ele levantou e disse: eu não desisto, eu vou caminhando, porque eu tenho um propósito. Eu estou indo porque eu tenho um propósito. Eu encarnei porque eu tenho um propósito. Meu ministério foi exercido porque eu tenho um propósito. Qual, pastor? O de salvar a sua alma do inferno. Lá vai ele caminhando. Oh, me ajuda a pregar, Jesus. Lá vai ele. Quando ele chega no alto do Gólgota, vão unir a haste horizontal à haste vertical. Vão pegar um cravo de ferro fundido de quase 15 centímetros de tamanho, meio polegada de espessura, conforme diz a história, que era um modelo de crucificação que veio dos medo-persas e não dos romanos, porque os romanos implantaram isso no seu sistema de castigo ou sentença. E aí vão cravar a mão direita de Jesus. Aqui embaixo ninguém entende. Me ajuda a pregar, Jesus. Mas o céu está sinalizando sangue na segunda ponta do altar.
Aí eles vão pegar a mão esquerda de Jesus. E aqui vale ressaltar um detalhe: quem ia morrer naquela cruz não era Jesus, era Barrabás. O modelo de crucificação dos medopés fazia um furo por antecipação no madeiro, que era muito rígido, para o prego entrar com mais facilidade na hora da condenação, porque senão isso levava tempo e os bárbaros não queriam ter nenhum sofrimento. Eles queriam bater e ver o prego entrar, e aí fazia um furo por antecipação. E a crucificação aqui era para Barrabás. A história diz que Barrabás era um homem de alta estatura, Jesus tinha estatura mediana. Significa dizer então que o furo estava além do diâmetro corporal de Cristo. Eu não quero aumentar a dor, mas eu preciso desenhar isso aqui para que você veja no mundo espiritual que muito provavelmente tenha aumentado a dor dele, sim, deslocando uma de suas clavículas para que a sua mão alcançasse o furo. O bárbaro sem dó levanta o seu martelo e desce o golpe que atravessa mais uma vez o seu pulso. Aqui embaixo está todo mundo só olhando que o Filho de Deus está na cruz e vai morrer, mas o céu está dizendo: sangue na terceira ponta do altar. Vão pegar ambos os pés de Jesus, agora na haste vertical, vão fixá-lo, vão atravessar o tornozelo na altura do tendão de Aquiles. O cravo vai fincar os dois pés de uma vez só. Essa dor eu não consigo nem imaginar o quão agônica possa ter sido, mas ele nem ai gritou. A ovelha está muda no matadouro, calada no matadouro. E o céu está dizendo: sangue na quarta ponta do altar. Aí vão pegar Jesus, muita atenção agora, e vão querer matá-lo. E sabe como é que era o morte por crucificação? A morte por crucificação se dava quando um dos bárbaros vinha na canela ou no osso femoral do condenado e quebrava para que o peso corporal cedesse. Isso travava a traqueia, oprimindo a laringe, comprimindo a faringe, impedindo a cavidade bucal buscar o oxigênio. O aparelho respiratório não funcionando, o condenado morria, era por asfixia. Mas aqui mais uma profecia se cumpre: nenhum só osso do seu corpo seria quebrado. Aí Jesus resolve falar, porque a profecia é essa: ele ia ser levado como ovelha muda até o matadouro. Não significa dizer que no matadouro ele não falaria nada. Aí Jesus está lá, pregado e vivo, cuspido e vivo, o esbofeteado e vivo, dilacerado e respirando. Está lá todo arrebentado, ensanguentado, desmoralizado, mas continua vivo. Aí ele resolve falar: eu não sei se eu vou conseguir fazer o caminho reverso, mas se eu conseguir chegar pelo menos no sepulcro, tá bom. Por quê, pastor? Porque quando Jesus resolve falar, ele vai liberar uma das frases mais lindas da humanidade. Eu já escutei muitos filósofos falarem coisas extraordinárias, mas mais bonito do que isso daqui é difícil de se ouvir. Ele olha para todos que estão à sua frente dizendo: crucifica-o, matem ele. Olha para os bárbaros, para os romanos, para os judeus que o odeiam, para a cúpula da religião que quer ver ele morto, para todo mundo que até comeu do pão da multiplicação que passou pelas suas mãos e agora está dizendo que ele deve morrer. Ele olha para esse povo todo, e aí ele resolve olhar para o céu. Duas ressalvas. Primeira, para Jesus conseguir falar, ele tem que erguer o seu peso corporal, porque se ele não ergue o seu peso corporal, ele não consegue alcançar o aparelho vocal. É preciso impulsionar com a traqueia, laringe, faringe, para o vento que cai na cavidade vocal, quando se movimenta com esse membrozinho seu aí, chamado língua. Se não tem isso, não tem voz, não tem tonalidade. Então para Jesus falar minimamente, ele tem que se erguer sobre o cravo dos pés, sustentar o peso do seu corpo,
Imagine a dor nisso aqui, imagine atravessado nos 2 tornozelos entre o tendão de Aquiles, imaginou? E lá vai ele se erguendo, aí para ele conseguir olhar para o Pai, porque diz a Bíblia que ele falou com o Pai. Então a cruz aqui, ela realmente tem uma haste que passa sobre a cabeça, porque o texto diz que sobre a sua cabeça estava escrito o Rei dos Judeus em 3 idiomas. Agora olha para você ver, para ele conseguir olhar para cima, ele tem que comprimir os espinhos ainda mais para dentro do seu couro capilar. Oh, meus irmãos, eu sinto o amor dele fluindo aqui agora. Oh, Anderson, olha o que ele fez, Anderson. Ele ergue o corpo. Depois de quase 24 horas calado, sobre os pés, ele olha para o céu. E a primeira coisa que ele fala é: Pai, eles querem me matar, Pai. Eles querem me ver morto, Pai. Só que eu não, Pai. Eu quero perdoar, Pai. Pai, só quem se sente perdoado, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Oh, bendito seja Deus. Me ajude a pregar, Jesus. Traga alguém para perto de você e diga para ele, por favor. Diga para ele se você já foi perdoado. Pelo amor de Deus, manifeste gratidão nesse culto. Porque o perdão, pastores, é a junção. Para quem nunca ouviu isso aqui, ouça-me bem. O perdão é a junção entre a graça e a misericórdia. Vereador Neemias, eu vou fazer uma pergunta e você quer ver que aqui tem um coral que sabe responder? Respondam-me, por favor, o que é graça? O que é graça? Fale mais alto, por favor, o que é graça? Muito bem, respondam-me, por favor, o que é misericórdia? Está vendo só? A gente não entende o que é o Evangelho, porque a gente só olha para o lado bom do Evangelho. Só que graça é o oposto de misericórdia, vem na visão paradoxal. Enquanto graça é Deus nos dá o que nós não merecemos, misericórdia é Deus nos livrar do que nós merecíamos. Misericórdia é uma linguagem jurídica que trata-se de apelação. É quando a gente diz: eu sou culpado, eu não mereço o perdão, mas eu apelo por misericórdia. Para esse irmão reagir melhor, olha para ele e diz: sabe o que Jesus falou na cruz? Que ele está te dando o que você não merece, que é o céu, e está te livrando do que você merecia, que é o inferno. Aí dá glória a Deus quem achar que deve. Só quem é grato. Eu estou tentando segurar para pregar. Quem me conhece sabe que eu sou pentecostal. Eu estou me segurando para pregar. Oremai chorevácia. Sabe, cantora Ellen, o que Jesus fez por mim, pela senhora, pela sua família, pelos senhores, por cada um de nós que está aqui?
nos livrou do que nós merecemos, porque não existe em nós mérito, é graça e misericórdia. Sabe o que eu me lembrei aqui agora? Eu me lembrei do dia que eu disse assim: não prego mais, acabou meu ministério, eu não quero mais esse negócio de pregar, chega, porque todo pregador passa pelo tempo da crise existencial, da crise ministerial. E no dia que eu disse, acabou, reuni a minha esposa e meus filhos, nunca mais. Eu fui dormir, eram umas 2 horas da manhã, revoltado, com muita coisa que é o lado ruim do mundo eclesiástico. E aí, 4 horas da manhã, bate na minha porta um irmão, desesperado. Eu abro a janela para atender. É um irmão dizendo: corre, pastor, vamos lá em casa com a gente. Ele é a tia dele. O que está acontecendo? A minha tia, amiga dela, está endemoniada. A gente já orou, já fez tudo que podia fazer, a gente não dá conta mais. O dia lá vai amanhecendo e o diabo está fazendo gracinha com todo mundo e ninguém resolve nada. O Espírito Santo veio e falou comigo: você pode até não querer, mas eu já te dei o que você não merece, e já te livrei do que você merecia. Levanta e vai fazer a minha obra. Eu disse para eles: pode ir na frente, porque primeiro eu vou fazer um concerto aqui. Ajoelhei no chão e disse: me perdoa, Jesus, porque eu não mereço a esposa que tenho, os filhos que tenho, o ministério que tenho, a casa que moro, o carro que anda, a roupa que visto, os pais que o Senhor não merece nada, e o Senhor me deu tudo. Eu mereci o inferno, eu merecia ser queimado, e o Senhor me livrou do meu pecado. Aí eu orei e fui: Jesus, vai na minha frente. Quando eu cheguei lá, uma delas já estava liberta, e a outra já estava com a mão para trás, gritando derrota, porque Jesus dá para a gente o que a gente, nem para desviar você vai prestar mais, porque Jesus já te deu. Deixa eu ver se tem alguém recebendo isso aqui. Tem uma unção descendo aqui, ó, e a unção de Deus que está descendo é essa: você vai resistir, você vai persistir. Aguenta firme, aguenta. Ele chopa camutria, ele baracamachora canto, ele baio. Se Jesus aguentou tudo isso, o que é essa provinha? Aguenta firme. Traz esse irmão para perto de você, diga para ele: resista. Ai, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, eu preciso pregar, eu estou com vontade de pular aqui, ó. Por que, pastor? Porque esse homem é um menino? Não, é porque Jesus está mostrando para mim o amor dele numa dele. Ai, se eles voltassem a pregar essa mensagem. Eu já sabia antes de começar a pregar que essa mensagem não dá mais ibope. Só que é a única mensagem que eu conheço que fecha terreiro, que fecha a boca de fumo, que salva o pecador, que transforma. Olha lá. Abre a boca quem pode adorar. A graça do Cristo que morreu, a misericórdia do Cristo que venceu, desceu na casa. Eita Jesus. Eu preciso terminar. Ele se levanta pela segunda vez. Aí ele acaba com o estrelismo, ele expurga a vaidade humana, ele coloca para fora toda a ideia de glamour evangélico, de glamour eclesiástico. Por quê, pastor? Agora ele não olha para cima, agora ele olha para baixo. Aí ele diz: aí Maria, eis aí o teu filho.
Só que tinha 3 Maria: Maria Salomé, Maria sua mãe e Maria Madalena. E a pergunta que não quer calar é essa: com que Maria é que ele está falando? Porque ele não diz aí Marias, ele diz Maria no singular. Eis aí o teu filho. Aí a gente descobre, porque quando ele aponta para o filho, ele diz João, eis aí a tua mãe. Então ele está falando com Maria Salomé, que é a mãe de João. E por que é que Jesus, no momento da crucificação, sai dessa ideia tão cultural e fala algo tão aleatório que parece que não tem nexo nenhum à ideia da crucificação? Eu te explico. Pode ser que a minha interpretação esteja errada, eu não posso segurar vocês que realmente seja isso, mas existe uma linha que pode comprovar por essa linha, por esse ponto de vista. Lembra lá atrás em Mateus 20, quando Maria Salomé se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, permita que no teu reino, quando o Senhor chegar e se assentar, o Senhor coloque lá o meu filho Tiago de um lado e o meu filho João do outro. O Senhor não precisa abrir mão da presidência não, o Senhor continua sendo presidente. É só o Senhor empossar um como primeiro vice-presidente e o outro como segundo vice-presidente. Fechado? Jesus diz: não está fechado não, porque vocês já batizaram do batismo que eu batizei? Eles disseram sim. Vocês já cearam da ceia que eu consagrei? Eles disseram sim. Então como é que é esse negócio? Você quer chegar no céu e assentar lá? Esse negócio é com meu pai, para quem ele reservar. Isso não é comigo não, isso não é comigo. Aí agora Jesus está na cruz, ele olha para Maria como se nada tivesse acontecendo, que não tem ideia nenhuma que se anexa isso aqui, não linka nada, e diz: ô Maria, a João aí, ó. Aí ele olha para João e diz: ô João, aí a sua mãe. Não era cadeirinha? Não era cadeirinha que vocês queriam? Porque o meu sacrifício, o meu batismo, vocês consideraram insuficiente, né? Então vamos resolver o problema agora. Ô João, aí a tua mãe. Ô Maria, olha o teu filho aí. Ainda tem vaga. Pastor, eu não entendi não. Sabe por que a minha geração está comprometida? Porque a minha geração está em busca de status e cadeiras posicionais humanas. Só que Jesus está dizendo por essa expressão: só vai se assentar em cadeira de exaltação quem passar pelo processo da crucificação. Você ainda está aí ou mexeu com o seu ego agora? Você não entendeu não? Eu vou dizer então, vou resumir para você. Em outras palavras, Jesus poderia, eu não estou dizendo que falou, ele poderia estar dizendo: vamos fazer o seguinte, Maria, vai buscar Tiago depressa porque João já está aqui. E aí eu mando descer Dimas e Gestas, e aí você manda subir os dois. Porque você falou que queria eles comigo, né? Quando eu fosse entrar no reino do meu pai, é hoje que eu vou entrar. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Levante a sua mão comigo e só quem tem coragem diga assim: eu passarei pelo processo da crucificação e me assentarei junto com ele nas bodas do Cordeiro. É lindo isso aqui. Jesus desce, já estou terminando, presta atenção. Jesus desce e se levanta pela terceira vez. Ele olha para aqueles que ali estão e diz: tenho sede. Eles pegam vinagre, molham com esponja no vinagre, levam a boca dele. E aí Jesus não bebe aquilo. Eu fico me pensando, por que é que eles levam vinagre na boca de Jesus? Pergunte para o seu irmão assim: por que Jesus morreu com sede? Porque vinagre não mata sede, vocês concordam sim ou não? Gente, eu tentei buscar uma resposta e teologicamente falando não se explica. Mas a minha fé me dá uma indicativa pela razão espiritual. Escute isso aqui. Por que é que Jesus morreu com sede? Para matar a sede de todos os sedentos. Oh meu Deus do céu. Jesus falou 7 vezes, estou terminando. Ele se levanta pela 4ª vez. Quando ele se levanta pela 4ª vez, ele cumpre o Salmo 22 que diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que é que me desamparastes? Nesta hora é meio-dia, presta atenção. E meio-dia o sol, está escrito no texto segundo Lucas 23, o sol resolve se recolher. A criatura não consegue olhar para o Criador sendo crucificado. Então a criatura, na condição de criatura, quando vê o seu Criador sendo oprimido por outra criatura, ele vira as costas. O sol virou as costas, e a Bíblia diz que o céu se fez em trevas, de meio-dia
a 3 da tarde, nem o sol brilhou. O sol não quis ser testemunha ocular. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pela 5ª vez, Jesus se levanta e agora ele olha para um dos ladrões. Lembra o que ele falou para Maria? Eu não resolvo esse negócio de cadeira no céu não. Só que para o ladrão que já está aceitando o processo da crucificação, ele diz: hoje ainda. Meu Deus, me ajuda a pregar, Jesus. E eu aprendo uma lição, pastor Alvo, preciosa com os 2 ladrões. Um é o acusador, é a geração, essa geração pecaminosa, que olha para Jesus com sarcasmo, olha para Jesus com chacorri, com chacota, está colocando Jesus como gay. Lá dentro do museu, colocaram o Jesus lá, como se estivesse entrando em decomposição numa cruz. Erraram muito naquela arte. Jesus não está entrando em decomposição numa cruz. Ele está ressurreto, brilhando como o sol, assentado à direita do Pai. Glória seja dada ao nome de Jesus. De um lado tem um ladrão, estou terminando, presta atenção. Um ladrão olha para Jesus e diz: se tu és mesmo filho de Deus, solte a nós. Também solte a ti mesmo, vai. Solte a ti mesmo, também solte a nós. Aí o ladrão do outro lado: quem acusa é Gestas, quem defende é Dimas. Olha o que Dimas fez, hein? Olhou para o ladrão que está do outro lado e disse: por que você está dizendo isso aí? Por que você está falando essa grosseria aí? Nós merecemos estar aqui, porque nós pecamos a vida toda, estamos no acúmulo das nossas transgressões. Agora esse homem, eu olho para ele e não vejo pecado algum, é inocente. Aí ele tira os olhos de Gestas, olha para Jesus. Quem não tem paciência de ouvir Bíblia, não tem paciência de me ouvir pregar não, hein? Mas preste atenção nisso aqui. Olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Todos os 2 pastores estão diante da última oportunidade da vida deles. Um pega esta oportunidade e joga na lata do lixo. O outro agarra a última oportunidade. E só para você entender, os fonoaudiólogos sugerem que esse homem, se tem uma dicção bem avançada para conversar de forma mais eloquente, rápida, ele poderia gastar no máximo 22 segundos para dizer tudo que disse. Se alguém que tem mais, é mais polido no falar, fala mais lentamente, talvez uns 32, 33 segundos. Ele conseguiu fazer 3 coisas entre 28 e 32 segundos. Tem gente que tem 50 anos de Assembleia de Deus e não conseguiu fazer nada do que ele fez em 32 segundos no máximo. O que, pastor? Primeiro, ele pregou para o outro ladrão, dizendo: nós somos culpados, mas ele é a justificação. Segundo, ele orou. Quando ele diz: Senhor, lembra, Senhor. Terceiro, ele adorou. Quando ele diz: no teu reino, se tem reino é porque tu és rei, eu reconheço a realeza, então eu te adoro, porque tu és real. Levante a sua mão e não abaixa, por favor. Eu vou dar 20 segundos para mim concluir com a última expressão, perguntando se em 28 segundos você dá conta de fazer alguma coisa por tudo que Jesus fez por você. Ele carregou madeira, coroa de espinho, foi condenado, crucificado, cuspido, despido, maltratado, espancado, e você reage em 28 segundos. Vamos ver se a igreja consegue. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, está descendo o negócio aqui. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ai, Jesus. 5,
4, 3, 2, 1. Só quem entende que é graça e não há mérito em você. Glória. 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 Oh, aleluia. Ele se ergue pela 6ª vez. E eu encerro aqui, nem vou falar da 7ª. Ele olha para o Pai e expressa para que todos ouçam: Tetelestai. Tetelestai significa dizer está consumado, está completamente pago, está quitado. Essa era a maneira com a qual os judeus remiam uma dívida de alguém que devia e não tinha condição de pagar. Porque todo credor, na condição de credor, tendo um devedor em sua promissória, ele podia expor a dívida de sua culpa para todo mundo, dizendo: deve, não paga, deve, não paga, deve, não paga, deve, não paga, deve, não paga. Só que Jesus, na condição de remidor, ele podia carimbar o tetelestai, quer dizer: eu pago, ele deve, mas 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 eu pago. Ele não tem condição de pagar, mas eu pago por ele. O que é que Jesus pagou? A dívida para o pecado, a dívida para o diabo e a dívida para a morte. O homem jamais venceria essas 3 coisas: o pecado, o diabo e a morte. Não é que Jesus venceu o pecado. Que tipo de pecado? Por omissão, comissão, no corpo e fora do corpo, porque só existe 4. Jesus venceu o pecado por omissão porque ele nunca omitiu a verdade. Venceu o pecado por comissão porque ele teve a oportunidade para pecar, mas nunca pecou. Ele venceu o pecado no corpo porque ele nunca adulterou. Ele nunca teve lascívia, soberba. Ele venceu o pecado fora do corpo porque ele não foi vaidoso, ele não foi avarento, ele não deixava os olhos serem atrativos para o mal. O pecado caiu diante dele. Adão pecou, Abel pecou, o sangue de Abel clamou por justiça, e o sangue de Jesus foi a justificação. O pecado, o diabo também, ele deu na cara rachada do diabo. E aqui eu quero terminar minha mensagem dizendo: quando Jesus cravou tetelestai, ele está dizendo: a primeira fase eu concluo agora. Pai, recebe o meu espírito. O que é que ele fez, pastor? Olha para esse irmão que está do teu lado para a gente encerrar e diga para ele: fica tranquilo, você não deve mais nada para o diabo. Jesus pagou à vista. Ele nem pediu para financiar, não dividiu no cartão, pagou à vista e disse: está pago. Não sou eu que devo, mas está pago. Abraça essa pessoa e diga: a dívida era sua, mas Jesus pagou. Só quem é grato, levante. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Pastor Alvo, com a sua permissão, que é o anjo desta igreja, eu convido todos a ficarem de pé. Todos ficarem de pé. Pastor Alvo, possivelmente o senhor já tenha ido em Jerusalém. Quem já foi em Jerusalém sabe que no alto do Monte Gólgota, que é o Monte Caveira, existe uma parte danificada da rocha. Aquela rocha aparenta ser de fato um crânio humano. Tem 2 furos no globo ocular. A parte do nariz e da boca está deslocada. Por quê, pastor? Porque quando Jesus gritou: tetelestai, entrega o meu espírito, diz a Bíblia que a terra tremeu. O véu do templo se rasgou de alto para baixo. Porque esse terremoto aqui não pode ser medido pela escala Richter não, viu?
Porque terremoto, para ser medido pela escala Richter, ele tem que se ver na movimentação das placas tectônicas. Só que esse terremoto ele não veio de baixo para cima, ele veio de cima. E o véu se rasgou de alto a baixo. O Santo dos Santos se abriu. E aí pegaram Jesus, o senador da República levou ele até o sepulcro. E aqui eu digo para vocês, do cenáculo ao sepulcro, é uma pena que não deu para ir do sepulcro ao cenáculo de novo. Quando Jesus ele é conduzido até o sepulcro, a Bíblia diz que no terceiro dia o que eu vi com os meus olhos, que me levou à maior emoção de toda a minha vida, eu vou descrever para vocês agora, João Paulo. Eu estava com o pastor Jander Magalhães. Quem conhece o pastor Jander Magalhães? Vocês conhecem o pastor Jander Magalhães só? Nós entramos juntos no jardim do túmulo. Caminhamos possivelmente pelo mesmo lugar que caminhou Maria Madalena. O guia apontou e disse: é ali. Não entrem muitos de uma vez, porque o ambiente é pequeno. E não demorem muito, porque tem muita gente para entrar. Eu fui entrando. E agora eu não estava mais lendo a Bíblia. Agora eu estava vendo a Bíblia. Quando eu entrei, meu coração disparou muito forte. E eu não dei conta de fazer outra coisa. Eu fiz isso aqui, ó, porque eu perdi a força dos joelhos. Eu fui escorando assim na rocha atrás de mim. E me assentei de frente para o túmulo. E comecei a chorar copiosamente. E não havia mais nada acontecendo. Embora qualquer pessoa pudesse ser qualquer coisa, eu estava só ali olhando. Para frente de mim eu estava vendo a parte onde o lenço foi enrolado pela sugestiva bíblica, na cabeceira onde colocaram ele. Eu olhava para aquele ambiente vazio. Não havia um corpo ali, mas havia uma presença espiritual que envolvia. Eu não podia ver Jesus ali sepultado, mas eu podia sentir ele vivo, batendo. Eu me lembro que eu levantei depois de uns 10 minutos, chorando muito, e saí pelo buraco da rocha, enxugando as lágrimas, e dizendo: eu nunca mais vou pregar do mesmo jeito. Eu não quero mais pregar vitória para a igreja, que vai descer o anjo, que está passando a bandeja, que alguma coisa. Eu vou pregar que o Senhor Jurema Súria. Ninguém me contou, eu vi. Ninguém me falou, eu presenciei. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Quando Maria chegou, o anjo bradou e disse: procurai dentre os mortos aquele que já ressuscitou. Abrace quem está perto de você, que eu preciso fazer uma oração com vocês. Diga para ele: tudo que o diabo quer é que você saia daqui sem a esperança de que Jesus vai voltar. Diga para ele: mas Jesus está vivo. Ele não está morto. Ele está vivo. E a qualquer momento Ele vai voltar. Porque do cenáculo até o sepulcro Ele já foi. Do sepulcro até o cenáculo Ele já foi. Do cenáculo até os céus Ele já foi. Para terminar a obra, só falta Ele levar a gente para o céu também. Eu não voltei para o púlpito porque eu preciso dar um abraço em alguém aqui. Aquela cadeia que foi quebrada na minha mão no sonho que eu tive, toda a igreja com os olhos fechados agora. Senhor Deus, eu queria ter mais tempo, Senhor.
Mas não é assim que funcionam as coisas na terra. E eu já falei tanto, e a tua palavra diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. Então eu te peço, eu termino a minha parte, mas começa a tua agora, Jesus. A tua palavra diz que é o Senhor quem convence, é o teu Espírito que traz conversão. Desce com teu Espírito, numa apoteose da tua glória tão grande. Senhor, eu te peço ousadamente, porque eu conheço a Almaduc. Aqui não é o pregador que manda fogo para baixo, é a igreja que manda fogo para cima. Existe um fogo espiritual que se acendeu nesta casa e que não vai se apagar. Então eu te peço, Senhor, aonde houver alguém que ainda não te serve, aonde houver alguém que está distanciado, visita ele agora com teu Espírito e manda vida na alma dele e dela. Em nome de Jesus eu oro. Todos os demônios, todas as correntes sejam destruídas e quebradas agora. Rapidinho, eu estou esperando a primeira pessoa para Jesus aqui. Jesus te ama, Ele te chama. Jesus te ama, Ele te chama. Tem uma unção de Deus passando aqui, ó. Tem um fio de azeite descendo na casa. Quem é espiritual está sentindo renovo na alma. Porque o avivamento que a igreja precisa não é barulho, não, é arrependimento. Jesus morreu, mas está vivo. Te ama e te chama, te chama e te ama, te ama e te chama, te chama e te ama. Eu vou terminar, mas eu preciso te dar um abraço. Então anda rápido, sai do teu lugar e vem. Dá glória a Deus com vontade, porque cadeias estão quebrando. Olha essa cena, gente. Só o Espírito Santo. Tem 1h12 que eu estou pregando a Bíblia. Eu não falei de nada que eu acho, eu não falei de nada que eu penso, eu falei do que é escrito. E tem uma vida aqui, ó, em lágrimas, dizendo que quer morar no céu com Cristo. Não é só ela, tem mais, mas não é o relógio que vai ajudar. É você que tem que sair do seu lugar agora, porque eu não vou prolongar não. Em nome de Jesus, é rápido. Sai do teu lugar e vem, 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 vem. Olha do teu lado aí, vai. Me ajuda aí, crente. O Maduque, vocês não oraram 1 ano para Jesus fazer. Ó, Ramassum, Joguerebaio. Coisa linda demais, gente. É isso aqui que alegra a minha alma. O diabo está perdendo e Jesus está quebrando cadeias. A segunda já está aqui, a terceira está chegando, a quarta está aqui, a quinta está vindo, a sexta chegou. Eu não estou ouvindo os crentes dando glória a Deus, não. A sétima também já está. A oitava vida está chegando aqui, gente. Meu Deus do céu. Vem lá, lá. A nona, a décima, a 11ª, a 10ª. Eita, Jesus. Tá vindo a 13ª aqui, gente, ó. Os crentes do glória a Deus ainda estão aqui ou já foram tudo embora para casa? Tá vindo mais uma irmã aqui, ó, 14ª. Junto com ela outra, é isso? Vocês estão acompanhando a ela? Estão acompanhando, 14ª. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você, né? 13, 14. É 15, viu? A 16ª tá vindo aqui, ó. 17ª. Lá no corredor tá vindo a 18ª. A 19ª. Ô Anos, eu falei com Jesus no quarto hoje. Jesus, no dia que eu não fizer o convite, eu não preguei. Salva hoje.
É o primeiro dia da Almaduc, tem entrada de bandeira, tem gente para cantar. Eu sei que vai acabar mais tarde, mas salva hoje, Jesus, salva. Chegou mais duas aí? É adolescente, é jovem, é adulto, gente. Ah, já perdi a conta. Chegou mais quantos? 4, é isso? 17? Mais um aí, mais 2 lá, 2 moças. Já ajoelhou? Vocês duas vieram? Você está acompanhando ela ou você também veio? Olha aí, gente, um adolescente aceitando Jesus. 21 pessoas aqui. Igreja do Deus vivo. Diz a Bíblia que não é por força nem por violência, mas vocês querem dar a última oportunidade para os irmãos? Quem concorda que a última oportunidade, levanta a mão aí, vai. Então ora comigo, vai, ora comigo. Jesus, desamarra tudo que está travando. O Senhor tem a chave que solta. Solta essa vida, Jesus. Oh meu Deus, já está vindo. 22ª, 23ª, chorando copiosamente no corredor. Cadê a 24ª? Ei, meu Deus do céu. Tem criança, tem adulto, tem adolescente. Sabe o que é que eu acho lindo no Evangelho? É que Jesus disse hoje ainda. Então a graça, ela nos possibilita chegar no céu hoje ainda. É hoje ainda. Eu já vi casos de pessoas aceitarem Jesus e morrer naquele dia. Tem 23 pessoas aqui. Quantos creem que Jesus salva mais alguém? Diz a glória a Deus. Só que tem uma coisa. Vocês acham que é bonito a gente ficar aqui a vida toda só para fazer número? Não adianta fazer número se não tiver mudança de vida real. A 24ª chegou aqui, ó. Então é o seguinte, eu não vou ficar passando tempo aqui não, porque todo mundo tem muita coisa para fazer no fim do dia, amanhã, e assim segue. É festa o resto do feriado. Então, em nome de Jesus, a partir de agora, eu vou contar 30 segundos para você vir. E aí eu oro. 30, chegou mais um, 25. Oh Jesus, chegou mais um aqui, a igreja está aí ainda, gente. O céu está fazendo festa. 29, 28, estou contando 30 segundos para você vir, hein? 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Jesus te ama e te chama. 20, 19, 18, 17, 16. Está vindo? Está vindo alguém aí? 14. Ah, já chegou aqui? 20ª o quê? Terceira, é isso? 26ª vida que o irmão falou ali, ó. Mais uma pessoa, 27ª. Olha aqui que bonito, pastor. Olha aqui, ó. Ô Heber, fala de novo, filho. 29ª? Esse aqui está dizendo 28ª. Filma ele aqui para o povo ver lá, ó. Olha o tamanho. Cadê, gente? Ninguém vai mostrar ele lá no telão? Rapidinho, olha aqui, ó. Vem aqui no colo do tio, vai. Tá vindo a 29ª ali, ó. Diga assim, 30ª vida. Diga, 30ª vida. 30ª vida. Vem logo. Vem logo. Jesus te ama. Jesus te ama. Levanta a mão para lá, pela sua fé. Jesus vai trazer, vai, levanta a mão. Quebra as correntes na fé dessa criança, Jesus. Quebra todas as correntes na fé dessa criança, Jesus. Cadê a 30ª? Já chegou ali a 30ª. Viu aí como Deus é bom? Vamos orar, gente. Não vou esperar mais. Tem 30 pessoas para Jesus. Depois não vai dizer, 33. Chegou, foi 3 de uma vez, gente. Pastor Alvo, convite de conversão é mais ou menos assim. Você abre a porta e o povo vai passando, vai passando, vai passando. Vamos fechar essa porta agora, hein? 34ª chegou aqui, ó. Vamos orar, irmãos. Estende as mãos para cá, vai. Se você faz parte daquele povo que estava amarrado na corrente e que Deus me deu o sonho hoje à tarde, eu não abro mão da tua alma para o diabo, viu? Eu vou orar aqui, mas fique sabendo que eu lutei pela sua alma aqui hoje. Eu insisti, eu esperei para você vir, então eu amei a sua alma. Eu não sou culpado do sangue.
Levante as mãos, irmãos, para os céus, todo mundo para cá, para frente. Tem 34 vidas aqui, é isso. Vamos agradecer ao Senhor pelas 34 vidas? Vamos, irmãos? Vamos ou não? Então, mãos estendidas e repita comigo: Senhor Jesus, recebe essas 34 vidas, vidas preciosas para o teu reino. Escreve o nome delas, Jesus, no teu livro. Apaga os pecados e dê força para eles caminharem na tua presença. Nós oramos, concordamos e cremos em nome de Jesus. Vocês 34 vidas que vieram à frente, sai aqui para a direita rapidinho, ó. João Paulo, é aqui mesmo, eu estou falando certo? Aqui para a direita, acompanha o João Paulo rapidinho aqui, ó. Vocês que vieram à frente, ninguém sai para trás. Tá vindo mais gente, é? Hã? Não estou entendendo. Tá vindo mais? Quem? Chegou mais gente? Fala, meu filho. Ô, peraí. Vocês estão em... Peraí. O pastor mandou colocar um negócio para vocês verem ali. Olha ele para cima ali, ó. Ellen, pega para mim esse livro rapidinho. Glória a Deus, agora vocês podem ir. Igreja que está aqui, se assente rapidinho, vai. Vocês estão felizes, gente? Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Escuta, rapidinho, tá? Eu tenho aqui um livro. Esse livro eu lancei faz uns 15 dias oficialmente. Na verdade, oficialmente mesmo, foi domingo passado na nossa escola bíblica, onde o pastor me deu a oportunidade para ministrar. Eu aproveitei e fiz o lançamento oficial. Esse livro é O Pregador Além do Púlpito, como contratítulo: Nem só de púlpito viverá o pregador. Se vocês quiserem adquirir, esse que é o meu 5º livro, lançamento, tá? Da nossa região aqui do Triângulo Mineiro, nem chegou dele ainda. Então, se vocês quiserem adquirir, tá aqui comigo embaixo. Eu vou ter o prazer de receber vocês. Ouça-me bem, para ninguém depois dizer que não entendeu, ó. Junto com esse livro, se você quiser ele físico assim, ó, tem um curso com mais de 30 videoaulas falando sobre todas as facetas da arte da pregação. Eu produzi um curso com uma plataforma digital formidável, um investimento altíssimo, de primeiro nível, de primeira qualidade. Se vocês quiserem adquirir o livro no físico, só o curso custa R$ 97,00, ok? Se vocês quiserem adquirir hoje, o meu parceiro disse para mim, o rapaz que cuida disso, que hoje está disponível para uma Duque o livro físico, mais o curso com mais de 30 videoaulas por R$ 67,00. Só o livro custa R$ 39,90 na editora, tá ok? Pastor, eu não quero o livro físico, eu só leio no digital. Olha, presta atenção então, você vai levar o curso com o livro que tem mais de 200 páginas, explicando tudo sobre a arte da pregação, por apenas R$ 27,00. Vocês ouviram bem? Só hoje, só agora comigo ali. Você lê no QR Code, se inscreve e as aulas já estão disponíveis para você acessar de forma perpétua. Você paga uma vez só esses R$ 27,00, nunca mais você vai pagar nada. E vai ter acesso para o resto da vida às mais de 30 videoaulas e ao livro digital. Quer o livro físico? 67. Livro digital? 27. Vocês entenderam? Quem entendeu diz amém. Estou esperando vocês ali para a gente dar um abraço.